Capítulo 435. 20 horas, Igreja da Colheita. Depois de vestir seu traje habitual, Klein olhou em volta uma vez enquanto apertava a ponta do chapéu. Então, entrou no corredor e se dirigiu para Ellen White, que estava parado diante de 3 fileiras de velas no lado direito do corredor. Aos pés do vampiro havia uma mala preta, sua superfície aparentemente coberta por uma camada de uma parede de espiritualidade. Ao sentir o detetive Sherlock Moriarty chegando, Ellen primeiro ficou satisfeito antes de revelar um olhar alarmado. Ele se abaixou para pegar sua mala e deu alguns passos para trás, diminuindo a distância que tinha com o padre Ultravisky, que estava concentrado em rezar. Você está com medo de que eu roube de você os ingredientes Beyonder. Klein parou a 3 metros de distância, então sorriu e disse: deixe-me primeiro verificar se são os 2 ingredientes de que preciso. Ellen White passou a mão pelos cabelos, ergueu a mala de couro até o peito e abriu a fivela. A parede da espiritualidade quebrou como resultado, transformando-se em uma leve brisa que soprou pela sala de oração. Klein, que há muito ativou sua visão espiritual, imediatamente viu rajadas de luz estranha e deslumbrante. Foi o brilho espiritual liberado por muitas características de Beyonder. Havia 2 caixinhas dentro da mala. Uma delas era feita de estanho e tinha muitos padrões. Parecia espartana e pesada. A outra era apenas uma caixa de papelão. Segurando a mala de couro preto em uma das mãos, Ellen abriu a caixinha prateada ligeiramente manchada. O item dentro parecia uma noz amarelada descascada com as ranhuras e sulcos de um cérebro. Junto com a cintilação da chama da vela, sua aparência mudava constantemente. Às vezes, ficava cinza e parecia enrugada. Em outras ocasiões, ficava marrom escuro e extremamente liso. As cores se entrelaçavam, delineando um rosto inexpressivo. Ao vê-lo, Klein sentiu o poder da poção, que ele havia digerido e assimilado completamente, agitar-se um pouco, como um ímã encontrando um polo oposto. Ele foi capaz de controlar seu corpo com seus poderes de palhaço enquanto suprimia o sentimento de atração. Sabia no fundo que o item era uma genuína glândula pituitária mutante de um caçador de 1000 faces. Parece que o imperador Roselli especulou em seu diário é possível, que itens de alta sequência do mesmo caminho atrairiam Beyonders de baixa e média sequência para eles. A glândula pituitária ainda está muito longe de uma alta sequência, e não tem esse tipo de força especial de atração. Ela contém bastante características de Beyonder. Além disso, digeri a poção sequência 7. Quando a pessoa e os ingredientes estiverem suficientemente próximos, tal fenômeno aparecerá. Eu não percebi isso antes porque, em primeiro lugar, os ingredientes correspondentes de Beyonder são de baixa qualidade e, em segundo lugar, minha própria força está faltando e eu não tinha uma sequência alta o suficiente. Certo, toda vez que eu digeria a poção, um céu estrelado ilusório aparecia ao meu redor. Havia muitas luzes resplandecentes lá dentro, e elas puxavam umas às outras na tentativa de convergir. Isso pode ser uma cena da lei da convergência das características do Beyonder do mesmo caminho, e quanto maior a qualidade, mais forte a atração. Então, as características de Beyonder de caminhos semelhantes estarão em conformidade com esta lei? A expressão de Klein não mudou ao recordar os registros no diário de Roselli, e combinado com suas 3 experiências de digestão de poções, ele foi capaz de determinar a existência de uma certa lei. Ellen White olhou para ele com cautela, fechou rapidamente a caixinha e abriu a de papelão ao lado. A caixinha de papelão era acolchoada com algodão grosso e, no centro da caixa, havia uma garrafa de vidro com capacidade para 200 ml de líquido. A garrafa estava meio vazia,
enquanto o resto estava cheio de um líquido viscoso que podia mudar de cor com base na mudança de luz. Algum outro problema? Enlin fechou a caixinha de papelão. Deixe-me confirmar mais uma vez. Klein pegou uma moeda de ouro e a deixou girar entre os dedos, como se tivesse vida própria. Ding! A moeda de ouro saltou para cima e caiu novamente, caindo na palma da mão de Klein. Foi cara, indicando uma resposta positiva. Klein assentiu levemente e tirou pilhas e mais pilhas de notas de vários bolsos. Elas estavam em denominações de 10 libras, 5 libras e 1 libra. 1.450 libras. Klein colocou a pilha de dinheiro em um móvel próximo. Recue alguns passos. Não, 5 passos. Enlin exclamou com cautela. Klein sorriu, ergueu as mãos e deu 5 passos para trás. Enlin aproximou-se cautelosamente, verificando se havia algum papel em branco na pilha de dinheiro. Depois de fazer uma leve contagem, jogou a mala de couro em sua mão para Klein. Klein se assustou e com seus movimentos ágeis, pegou a mala com precisão. Ele temia que o sangue do caçador de 1000 faces vazasse depois que a garrafa se quebrasse. E Enlin White aproveitou para recolher as notas e rapidamente se retirou para o lado do padre Ultravisky. Só então ele deu um suspiro de alívio e verificou seriamente a quantia e sua autenticidade. Ao vê-la, Klein relembrou a cena e de repente sentiu vergonha. Ele e Enlin fizeram uma bela catedral da Igreja da Mãe Terra parecer a cena de um comércio de armas ou drogas. Depois de confirmar a condição dos 2 ingredientes, Klein estalou os dedos, acendendo um fósforo que havia separado especialmente em suas roupas e permitiu que as crescentes chamas vermelhas envolvessem seu corpo. Quando as chamas desceram, ele já havia desaparecido. Como ele sempre encontrava Enlin White na Igreja da Colheita, ele não se importava se o padre Ultravisky descobrisse que ele era um Beyonder que o ajudou a eliminar sua personalidade sombria. Ele até sentiu que isso lhe daria algum tipo de amizade. Enlin, que estava contando o dinheiro, olhou para cima e ficou atordoado por uns bons 2 segundos. Ele murmurou para si mesmo em voz baixa: minha mala. Minhas caixinhas. Reticências. Na rua iluminada por lâmpadas, uma carruagem rolou sobre as poças e se dirigiu para a orla do Burgo Imperatriz. Fors disse à sua boa amiga, Schilderesha, que ela tinha um professor e acabou consumindo outra poção de aprendiz. Depois de confirmar que não tinha sinais de perda de controle, Shil olhou pela janela para os lampiões a gás, que não eram muito mais altos do que ela, e perguntou perplexa: sempre me perguntei por que eles estão preservados como ingredientes e não como uma poção. Seu professor poderia ter preparado a poção de antemão e trazido aqui, então não havia necessidade de ele fazer isso na hora. Fors deu um leve sorriso e disse: já perguntei a ele sobre isso antes. Ele disse que há 2 razões principais. Uma é que diferentes ingredientes de Beyonder têm usos diferentes e, quando são transformados em uma poção, podem ser usados de maneira flexível. A segunda é que, quando as características do Beyonder são solidificadas, elas podem ser mantidas para sempre, mas depois que se torna uma poção, esse não será o caso, a menos que alguém use uma técnica especial de isolamento. Por quê? Shil perguntou surpreso. Este não é um tipo comum de remédio ou arma Beyonder em que sua espiritualidade continuará a se dissipar e enfraquecer. Fors não estava com vontade de rir, mas não teve escolha a não ser manter o sorriso. Não é um problema sobre a perda de características, mas uma vez que os ingredientes de Beyonder se tornam poções, não apenas os humanos podem absorvê-los, até mesmo outras criaturas ou materiais sem vida podem. É apenas relativamente mais lento. Por exemplo, se eu usar uma garrafa de vidro para armazenar a poção, ela pode parecer estável, mas depois de alguns dias,
A garrafa de vidro beberá a poção, tornando-se um item místico especial. Pode até ganhar inteligência. Claro, meu professor disse que tal situação tem efeitos colaterais muito grandes, semelhantes aos que um descontrolado deixa para trás. As 7 igrejas e algumas facções ocultas têm técnicas especiais de isolamento, mas são bastante problemáticas e não as usam em poções de sequência baixa ou média. Que incrível! Shio suspirou. Ela deu outra olhada para fora e disse em voz baixa: estamos quase lá. Ela e Force estavam aqui para participar da reunião de Beyonder que o Senhor a estava realizando. Force sorriu ao sentir seu coração sangrar. Espero que haja a bolsa estomacal do devorador de espíritos. Seu professor, Dorian Gray, havia lhe ensinado o método de atuação antes de partir. Ele até deu a ela a fórmula da poção para mestre de truques e fez com que ela tentasse encontrar os ingredientes de Beyonder por conta própria. Se ela não tivesse reunido todos os ingredientes no momento em que digerisse a poção do aprendiz, poderia escrever para ele pedindo ajuda. Isso deixou Force em um estado bastante perdido. Por que gastei grandes somas de dinheiro para comprar a fórmula do mestre de truques e o método de atuação? Até agora, a maior e inestimável ajuda que o clube de tarô me deu foram as coisas que o senhor enforcado e a senhorita Justiça me ensinaram a tomar nota, bem como a interferência do senhor louco na adivinhação. Caso contrário, o professor teria descoberto há muito tempo um problema comigo e eu não teria me tornado sua aluna. Vou apenas considerar isso como o preço para neutralizar a maldição da lua cheia. Quando o pensamento passou por sua mente, Force de repente notou que a casa onde o senhor realizava sua reunião havia desabado visivelmente e havia até marcas de queimadura em muitos lugares. Houve uma batalha feroz aqui. Quem lidou com o senhor? Uma organização oficial? Force imediatamente sinalizou para Shio e instruiu o cocheiro do lado de fora. Aqui não, mas 2 ruas à frente. Reticências. A base da Ordem Aurora foi encontrada. A organização terrorista sofre um grave revés. No dia seguinte, Klein viu este artigo no momento em que abriu os jornais. Vamos torcer para que o senhor tenha morrido nesta emboscada. Ele desenhou a lua carmesim em seu peito com solenidade. Ele já havia jogado o sangue do caçador de 1000 faces e a glândula pituitária mutante da noite anterior acima da névoa cinza para garantir que eles não fossem perdidos. Mesmo que eu morra, eles não serão perdidos. Klein mastigou um pedaço de bacon com grande facilidade. Após a transação da noite passada, suas reservas de caixa caíram para menos de 1000 libras, deixando-o com apenas 735 libras, o que era suficiente apenas para comprar o pelo de um naga do mar profundo. Assim, ele não tinha a habilidade de comprar a característica da sombra de pele humana. Sem nenhuma pista melhor ou dinheiro, Klein descansou em casa a manhã inteira. Depois do almoço, ele se arrumou e foi direto para a área da ponte de Backlund. Ele já havia feito um acordo com Carson da mente coletiva da maquinaria para encontrá-lo no Bar da Sorte perto da doca de Balan Oeste se ele tivesse alguma informação. Se fosse especialmente importante e Carson não estivesse lá, ele deveria ir direto para a catedral. Afinal, Sherlock Moriarty não era membro de uma organização secreta, então não havia necessidade de cautela. Não havia muitos clientes no Bar da Sorte à tarde, então Klein imediatamente viu Carson sentado e bebendo sozinho em um canto do bar. Ele se aproximou, bateu na mesa e relatou com uma voz abafada: muitas pessoas no Burgo Leste estão espalhando a fé do Criador original. Carson tomou um gole de álcool feito de puro malte e respondeu evasivamente: estou ciente. Como esperado. Klein comentou silenciosamente antes de sorrir.
Tenho uma pista sobre a tumba de um nobre da quarta época. Ah! O copo na mão de Carson parou quando ele olhou surpreso para Klein e inconscientemente cutucou seus óculos grossos. Mas notou que o detetive Sherlock Moriarty não estava continuando a descrever o assunto, mas olhando para o barman a alguns passos de distância enquanto dizia com um sorriso: um copo de cerveja do sul. Ponto.